Fala galera, canal beleza? Aqui quem fala é o Júlio Futabacia e hoje, como toda quinta-feira, eu trago aqui para vocês a história dos clubes de futebol. Hoje eu trago para vocês a respeito da Champions League que está rolando aqui no torneio, né? Estamos na fase de mata-mata já, porém eu estou no grupo C da Champions, que tem Olympiacos, Olympique Marseille, o Porto e o Manchester City. Bom, se você gosta desse tipo de ideia que eu estou fazendo, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhem, ativa o sininho. Vamos chegar a 1K até o ano que vem, falta 860 inscritos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O nome se você conhece o nome Pae Olympiacos, Sidenson Philation Piraeus, é o nome do completo do Olympiacos. Se não, eu sou o Johnny, prazer, apresentador Futabacia, e roda a vinheta. Bom, o nome Pae Olympiacos Sidemos, na verdade, Philation Piraeus é o nome completo desse trava-línguas da equipe do Olympiacos. É um dos maiores clubes da Grécia hoje. O clube de futebol o clube da Olympiacos tem outros esportes além do futebol, como por exemplo basquete, vôlei, polo aquático e atletismo e outras modalidades. Ou seja, não é só o futebol que vive a equipe do Olympiacos. Foi fundado em 10 de março de 1925, com 95 anos de história. Os seus rivais são Panathinaikos e o AEK Atenas. O seu estádio é o Karaiskakis. É o seu estádio atual com capacidade total de 32.130 lugares. Sua localização fica em Pireu, que é na Grécia, e o seu mascote é o leão. O clube fica no porto de Pireu, como eu falei aqui, né? A principal ideia era ter um desenvolvimento dos atletas para competições. E os fãs do Pireu, que é da região, né, fizeram uma assembleia para estabelecer o nome do clube. O Notis Campero era um oficial sênior da Marinha e ele pediu para pôr o nome de Olympiacos. E com isso, pelo seu status de vencedor, como uma coroa de louros com o principal emblema da equipe do Olympiacos, que está no escudo do clube atualmente. O Michalis Manoskos, é assim que fala o nome, foi um prominente industrial de Pireu. Ele aumentou o nome do clube. Compara Olympiacos, Saidemos, o Philatilon Pireu. E os 5 irmãos Geórgios Gianni, Dinos, Vassilis e Leônidas Andrianopoulos colocaram o clube em suas glórias no começo da sua jornada como clube de futebol, de 1927 até 1935. Eles jogaram por 8 anos. E com isso
o clube do Olympiacos foi tomando uma proporção enorme na Grécia, se tornando popular no país. No ano de 26, acabou surgindo o campeonato Parrelênico, que foi o primeiro nome dado ao campeonato grego. Nesta liga, o campeão regional da EPSA Atenas, a liga EPSP Pireal e a liga EPSM Thessaloniks se enfrentaram pelo título nacional em playoffs, em torneio de mata-mata. E o Ares foi o primeiro vencedor daquele ano. A liga foi até 58 e 59, assim disputada, e depois foi criado o campeonato grego. O Olympiacos em 29 entrou em conflito com a Federação Helênica, que é a Federação Grega, conjuntamente com o Panathinaikos e o AEK Atenas. Eles jogaram só amistosos e criaram um grupo POC. O Olympiacos dominava os campeonatos de Pireu de 26 e 27 até 30 e 31. Em 1936 e 37 e 37 e 38 conseguiu de maneira invicta bicampeonato sem perder nenhuma partida. O clube é o primeiro clube da Grécia a vencer um torneio internacional, que é o Torneio dos Balcãs, e ficou conhecido como Taça dos Balcãs, que, só para você ter uma ideia, naquele período era um dos torneios mais famosos naquela região. Nos anos 60, em 1967, se tornou popular, tanto que conseguiu em um jogo ter mais de 42 mil pessoas para poder assistir um torneio da Taça dos Balcãs. Só para você ter uma ideia do tamanho da popularidade desse torneio naquela época. O Olympiacos ganhou do Galatasaray, do FK Sarajevo, e jogando a final contra o Levski Sofia. E em 3 jogos venceu 2 e perdeu 1. Acabou se tornando campeão naquele período. O clube chegou até as quartas de finais da Copa da UEFA nos anos 80 e hoje disputa a Champions League do grupo C do torneio. Agora eu vou falar para vocês a respeito dos títulos da equipe do Olympiacos. Se você tem gostado aí da história, eu sei que é pouco, mas se eu contar tudo a respeito do clube, vai virar um documentário, vai virar um filme de mais de 2 horas eu tento encurtar para vocês aqui, trazer um pouco do conhecimento dos clubes que estão disputando o torneio da Champions 2021. E se você está assistindo o vídeo, não deixou o seu like, ativa o seu like aqui embaixo, o sininho, compartilhem, me ajudem, vão chegar a 1K até o final do ano que vem. Então, vou falar agora para os títulos do Olympiacos, que são muitos. Perdão. O clube tem 25 campeonatos de Atenas Pireu. No último foi 58 e 59. A Copa dos Balcãs em 63. O campeonato grego, 45 títulos. O último foi na última temporada 2020. A Copa da Grécia, sendo 28, sendo o último em 2020. E no ranking dos clubes europeus, o Olympiacos está no 33º lugar, atrás do Atlético de Bilbao e do Wolfsburg da Alemanha. O Atlético de Bilbao é da Espanha.
E agora eu vou falar para vocês alguns ídolos gregos e brasileiros e outros nomes aí que jogaram para a equipe do Olympiacos. Os gregos são o Vassili Andrianopoulos, o Leônidas, o Diórgios, são os irmãos Andrianopoulos. O Thanasis Bebes e o Erias Ifantes, os Samaris, o Estavios Papadopoulos. São um dos grandes, são um desses vários nomes famosos, na Grécia, que são ídolos do Olympiacos. Tem um monte de jogador aqui, mas para não ficar longo eu não vou citar todos. E agora eu vou falar para vocês dos jogadores brasileiros que atuaram com a equipe do Olympiacos. Bom, são eles: Giovani, o Rivaldo, ele mesmo, Rivaldo, que jogou no São Paulo, no Barcelona e na seleção brasileira. O Zé Elias, o Luciano de Souza e o Dracena, ex-Palmeiras e Cruzeiro. O Guilherme, o Leandro Salino, o Seba, Felipe Santana, zagueiro, se eu não me engano, que jogou no Borussia Dortmund também e na Alemanha. O Júlio César, não é o goleiro, mas o Leonardo, o Dudu, o Diogo, o Alexandre, Bruno, o Anderson, Leandro, o Chumbinho, o Edivaldo, Igor Silva. São esses brasileiros, esses são a lista dos brasileiros que são ídolos da equipe do Olympiacos. E teve o argentino Jara, que atuou pela equipe do Olympiacos também. O Campbell, que jogou no Arsenal da Costa Rica. O Oscar Cardoso, o ídolo do Benfica e da seleção paraguaia, também atuou. O Afelai, que já jogou no Barcelona e ele é holandês. O Eric Abidal, que também já jogou no Barcelona, francês. O Yaya Touré, que também jogou no Barcelona, no Manchester City, ele é da Costa do Marfim. E o Kazim Richards, o turco, que jogou no Corinthians e no Coritiba. E agora eu vou falar para vocês o elenco atual da equipe do Olympiacos, da temporada da Champions 2021. O José Sá, goleiro português, de 27 anos. O Christinsson da Islândia, 31 anos. O Tizolakis da Grécia, 18 anos. O Kavagiris da Grécia, também 18 anos. E agora vem os defensores. São eles: zagueiro Rubens Semedo, Portugal, 26 anos. O Cissé, zagueiro do Senegal, 25 anos. E também do Senegal, com a mesma idade, o Ousen Inouba. O Rubem Vinagre, português, que se eu não me engano 21 anos, lateral esquerdo, se eu não me engano ele está emprestado para a equipe do Wolverhampton do Nuno Espírito Santo. Temos o Rafinha, campeão brasileiro da Libertadores e do estadual para a equipe do Flamengo, 35 anos, Rafinha. O Drager, que é da Tunísia, 24 anos, lateral direito também, junto com o Rafinha. O Avian Papadopoulos, Grécia, 36 anos, zagueiro. E o Apostolopoulos, 18 anos, lateral esquerdo da Grécia. E agora vem a equipe do meio campo do Olympiacos, do elenco.
O volante M. Villa, francês, 30 anos. O meio-campista central, o Madi Camara, da Guiné. O meio-campista ofensivo, Thiago Silva, de Portugal. O Valbuena, ex-Olympique Marseille e alguns clubes da Inglaterra, da Premier League. O Valbuena, 36 anos, da França, meio campo ofensivo. E agora os gregos, né? O Athanasio Androutsos, 23 anos. O Vassilios Soulir, 18 anos, meio campista, os dois. E o Konstantinos Foutoinis, de 28 anos, meio campista ofensivo. E agora vem a equipe do ataque. O Bruma, português, que é famoso, 26 anos. O Handjilovic, da Sérvia, 23 anos. O Bruno, brasileiro, 28 anos. Ponta direita, o Handjilovic. E o Soldani, né, Argélia, 33 anos. E o Bruno são pontas direita. O atacante Louveira, Argentina, 21 anos. O El Arabi, do Marrocos, 33 anos. O centroavante, o Hassan, egípcio, do 27 anos, centroavante. O Cyprus, da Bélgica, com 23 anos, centroavante. E o ponta esquerda, da Grécia, o Messouras, com 26 anos. E o técnico é o português Pedro Martins. E tem o Vrosais, 22 anos, que ele é atacante, se não me engano. Então, e o técnico é o Pedro Martins. Então é isso, pessoal. Futebol se encerra por aqui a programação semanal. Segunda-feira tem a história do Columbus Crew, da Major League Soccer. Tem o homenagem para o Marcelo Veiga, que morreu vítima de Covid. E tem o Olympique de Marseille aqui para vocês. E sem mais, Futebol se encerra por aqui, programação semanal. Agora é só segunda-feira. Tenha todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e fui!